Coração acelerado, plano de Zilá falha e sabotagem com ervas transforma festival de sucos em sucesso. Veja o resumo de 29 de junho a 4 de julho. Zilá joga sujo para destruir a reputação de sua irmã, Janete, mas acaba provando do próprio veneno nesta semana em Coração acelerado. Determinada a boicotar o Zuzanete, a nova presidente do Grupo Amaral une forças a Roney em uma manobra sórdida. Após enganarem Sinara, a dupla consegue roubar o cobiçado livro de receitas com ervas secretas de Nora. Com a arma biológica em mãos, a megera recruta Osmar e ordena que ele invada a cozinha do festival de sucos para adulterar as bebidas. A sabotagem surte efeito imediato e avassalador, deixando todos os clientes que consumiram o refresco batizado em um estado de transe e euforia. No entanto, para o total ódio e indignação de Zilá, o feitiço vira contra o feiticeiro. A influente jornalista Thalita ignora o mal-estar dos frequentadores e interpreta o comportamento alterado do público como uma experiência artística ousada. O resultado? Uma avalanche de elogios nas redes sociais que transforma o bar da irmã em um sucesso absoluto. A vilã termina a semana espumando de raiva ao ver seu plano fracassar miseravelmente. Coração Acelerado é uma obra criada e escrita por Isabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, com a colaboração de Dino Cantelli, Flávia Bessoni, Deise Chaves, Fabrício Santiago, Isabel Muniz e Paula Amaral. A direção é assinada por Walter Carvalho, Guilherme Azevedo, Carla Boler, Felipe Barcinski e Tiago Gomes Rosa, sob direção geral e artística de Carlos Araújo. Vale lembrar que os capítulos da novela são fornecidos pela emissora e estão sujeitos a alterações. A gente precisa parar um segundo para analisar essa reviravolta digna das melhores crônicas de teledramaturgia que a gente vê acontecer em Coração Acelerado porque, convenhamos, essa dinâmica entre Zilá e Janete não é apenas um conflito de roteiro, é uma aula sobre a natureza humana e a eterna rivalidade que move as engrenagens das grandes narrativas brasileiras. Quando a gente olha para o perfil da Zilá, essa figura ambiciosa que assumiu o comando do Grupo Amaral, a gente entende que ela não é uma vilã de opereta. Ela é uma estrategista de poder, e essas personagens interpretadas por grandes nomes que trazem peso e vivência para a tela, só funcionam porque a gente consegue traçar um paralelo real com a trajetória de quem as interpreta. Para quem não está familiarizado com os bastidores e a história dessas atrizes que hoje dão vida a esse embate, é fascinante notar como elas carregam uma bagagem artística que se mistura ao papel. A Zilá, com essa obsessão pelo controle e essa necessidade de apagar o brilho da irmã, remete a um arquétipo clássico, aquele ser que constrói um castelo de cartas e se desespera ao ver o primeiro vento derrubar tudo. Se a gente observar as atrizes por trás desses papéis, vemos mulheres que passaram anos construindo carreiras sólidas, muitas vezes começando no teatro experimental, passando pelas dificuldades de papéis menores em produções de época ou novelas das 6, até chegarem a esse nível de protagonismo onde a sutileza do olhar conta, tanto quanto o texto escrito. O interessante de Coração Acelerado é como a Isabel de Oliveira e a Maria Helena Nascimento, que são nomes que a gente respeita muito pela capacidade de criar diálogos afiados e situações que beiram o absurdo mas mantêm o pé no chão, conseguiram desenhar essa rivalidade de uma forma que a sabotagem acaba gerando o efeito oposto. Isso me faz pensar muito sobre o cenário da televisão brasileira atual. Sabe, a gente vive em um momento em que o espectador não quer mais o vilão caricato que faz o mal pelo mal. A gente quer entender a motivação, a frustração e, principalmente, o momento em que a soberba antecede a queda. Zilá, ao tentar usar as ervas secretas de Nora para destruir a reputação da irmã, cai no erro clássico de subestimar a imprevisibilidade do público. E aqui entra um ponto que eu acho genial: a jornalista Thalita, dentro da trama, representar essa mudança de percepção. A mídia, dentro da própria ficção, interpreta um erro técnico, uma falha de conduta, como uma vanguarda artística. Isso é um tapa na cara da nossa era das redes sociais, onde qualquer movimento, por mais desastroso que seja, pode ser ressignificado se houver uma narrativa forte por trás. Eu, particularmente, acho que esse é o grande trunfo dessa novela. Ela não fala só de sucos ou de disputas familiares, ela fala sobre como nós, enquanto sociedade, consumimos a realidade. Quando a Zilá vê o festival de sucos virar um sucesso absoluto por causa de uma sabotagem que deveria ser o fim da linha para a Janete, ela não está perdendo apenas uma batalha, ela está perdendo o controle da própria narrativa. É frustrante para ela, claro, mas é um deleite para quem assiste, porque a gente sabe que a arrogância tem esse preço. É curioso notar também como esse roteiro valoriza os personagens secundários,
como Rony e o Osmar, que funcionam como os braços executores dessa vilania, mas que, no fundo, são meros peões num tabuleiro muito maior. O fato de a direção, capitaneada por nomes como Carlos Araújo, que tem um histórico de imprimir uma estética muito autoral e refinada, ter optado por transformar esse momento de sabotagem em uma sequência quase lisérgica de euforia, mostra que a produção quer ir além do básico. Eles entenderam que o público quer ser surpreendido. Voltando à trajetória dessas personagens, a gente tem que lembrar que essa rivalidade entre irmãs é um dos temas mais antigos da dramaturgia, desde as tragédias gregas até o folhetim moderno. Mas a forma como isso é trazido para o contexto de um grupo empresarial e de um festival de sucos, traz uma leveza contemporânea que a gente não via há algum tempo. Eu me pergunto, acompanhando a carreira de cada um dos envolvidos, desde os colaboradores até o elenco principal, como eles conseguem manter essa consistência sem cair na repetição de clichês. É um trabalho de funilaria, um ajuste aqui, uma mudança de tom ali. E o que mudou de fato? Antigamente a vilã seria apenas punida. Hoje a vilã é punida pelo próprio sucesso da vítima, o que é um castigo muito mais doloroso, porque ataca o ego. Ver a Zilá espumando de raiva enquanto o mundo celebra a Janete é o ápice do arco dela até aqui. Na minha visão, isso mostra que a televisão brasileira está passando por uma fase em que o cinismo é a ferramenta narrativa mais potente que a gente tem. Não basta o bem vencer o mal, é preciso que o bem vença sem nem saber que o mal tentou derrubá-lo, ou, melhor ainda, que o mal trabalhe involuntariamente a favor do bem. Essa ironia é a alma do negócio. Eu fico imaginando os bastidores dessa cena, a preparação do elenco, a construção dessa atmosfera, porque embora a gente esteja falando de uma trama ficcional, o impacto emocional que isso causa na audiência é genuíno. A gente torce, a gente se irrita, a gente comenta no Twitter, a gente cria teorias sobre o próximo passo da Zilá. E é exatamente isso que mantém a chama acesa. Se a gente olhar para o passado dessas atrizes, muitas delas já interpretaram mocinhas injustiçadas e agora, ao assumirem o papel de quem puxa o tapete, mostram uma versatilidade que só o tempo e a experiência permitem. Existe uma maturidade na interpretação que transcende o texto. Elas não precisam gritar para serem perigosas. O perigo está na postura, no jeito de segurar uma xícara, na forma de olhar para a câmera. Coração Acelerado está provando que o folhetim, quando bem escrito e bem dirigido, é imortal. Ele se reinventa, ele absorve as pautas do dia, como o sucesso das redes sociais e a influência da crítica, e coloca tudo isso no liquidificador. No final das contas, o que essa semana nos ensina é que a estratégia mais elaborada pode ser dissolvida por um detalhe, por uma percepção errada de alguém que nem fazia parte do plano original. É a vida real imitando a arte, ou a arte nos dando um espelho de como os nossos planos mais maquiavélicos podem, ironicamente, pavimentar o caminho para quem a gente menos quer ver brilhar. E eu confesso, fico aqui na expectativa para ver qual será a próxima cartada da Zilá, porque depois de um fracasso desse tamanho, a gente sabe que ela não vai ficar quieta, mas o terreno agora é outro e a Janete, querendo ou não, já ocupou um lugar no coração do público que não vai ser tão fácil de retirar. Não importa quantas ervas secretas ela tente usar. Meus amigos, a dramaturgia é um bicho curioso, e Coração Acelerado está entregando tudo o que a gente espera de uma boa história. Conflito, ironia e aquela dose de justiça poética que faz a gente terminar o capítulo com um sorriso no rosto, mesmo que seja para ver a vilã perder o chão. Fiquem ligados porque se essa semana foi assim, imagina o que vem pela frente quando a poeira baixar e a Zilá decidir que desta vez, não vai errar o alvo. O espetáculo continua. E a gente está aqui para acompanhar cada detalhe dessa disputa que, pelo visto, está longe de terminar.